Bom, o Ministério Público tem as suas competências e, para efeitos criminais, é aí que começa o procedimento. Mas não podemos esquecer que este estudo, este relatório, demonstra claramente que as normas de prevenção foram inexistentes ou muito deficientes, que a ocultação foi de uma gravidade extrema, que as dificuldades na queixa por parte das vítimas foi também limitadíssima, que o dever de denúncia por parte das instituições e por parte das hierarquias da Igreja não ocorreu e que o julgamento social, o controle social sobre este tipo de ilícitos, sobre este tipo, digamos assim, de gravidade que tem a ver com a prática de abusos sobre crianças, é algo que ficou insensível dentro do quadro da Igreja Católica. E por isso este relatório, este estudo, já é um julgamento de uma instituição que, na sua conexão com a sociedade, também se lhe toca. Por isso a família que impediu a queixa, por vezes desvalorizou o drama e o dano, aqueles que tinham a tutela e que tinham a hierarquia sobre os padres abusadores que nada fizeram, a hierarquia que, recebendo uma nota de estranheza, não mandou investigar, tudo isso é uma culpa coletiva e é um julgamento que já está feito por esta Comissão. Esta Comissão, sendo independente, julgou num plano social, num plano moral, e falta só o julgamento no plano da lei, no sentido do ilícito criminal. Mas esse era muito importante, doutor, não era? E como é que isso poderá ser feito quando também nos é dito que a esmagadora maioria destes crimes que foram cometidos já prescreveram? A prescrição tem uma função social, toda a gente conhece a sua latitude e as suas razões. Mas, na minha opinião, a prescrição, que agora tem que ser vista em função do tempo, do facto concreto, daquilo que foi possível ou não possível à vítima fazer, tem com certeza limitações e pode fazer extinguir o ilícito. Agora, mais importante do que isso, ou tão importante, mais não é com certeza, tão importante quanto isso, é admitirmos que esses factos ocorreram num espaço fechado, numa instituição fechada, que não tem controle social, que não teve mecanismo de prevenção e, sobretudo, teve uma ocultação. Uma ocultação que, em termos regulatórios, foi aceite pela sociedade civil nesta ideia de separação entre o que é da Igreja e o que é da sociedade civil. Por isso, o nosso Código Penal ficou à porta da instituição Igreja, a hierarquia não assumiu o dever de denúncia quando teve queixas, quando teve sobressaltos nas crianças que estavam em colégios internos ou em seminários, e isso é alguma coisa que nós temos que refletir. E isso tipifica uma moldura penal agravada? Importante. Peço desculpa? Os suspeitos deviam responder por crimes agravados, tendo em conta que os abusos aconteceram num local que as vítimas consideravam um porto seguro? Sim, isto é uma questão de pressuposto, digamos assim, para a incriminação, parece-me óbvio que sim, mas também a questão de não se ter havido denúncia, ou seja, das hierarquias saberem e não terem denunciado, não terem assumido que era um dever de denúncia de um crime dentro da sua própria instituição, onde a tutela e a hierarquia é deles e não é de ninguém, porque há uma exclusão da sociedade civil na sua intervenção, nomeadamente o Ministério Público não pode, sem mais, fazer uma investigação. Tudo isso tem que ser refletido. Ou seja, o quadro legislativo foi alterado, o processo Casa Pia é um exemplo. Vejam que o processo Casa Pia teve o desfecho que teve, com as condenações que teve, porque a Ordem dos Advogados, eu estava presente, fui eu uma das pessoas que determinou isso, em vez de nomear um advogado oficioso, que poderia ser uma pessoa sem experiência, nomeámos um advogado com experiência para, naquela fase do inquérito, tomar conta do assunto. Houve 2, 3, ficou no final o Dr. Miguel Matias, mas é um facto, se não tivesse tido a proteção suficiente dessa gravidade que tinha sido apresentada e que fosse regulamentar, fosse um advogado inexperiente, que o que ocorre naturalmente, não teria dado seguramente a defesa da posição das vítimas. Aqui há uma abordagem pela vítima, bem, esta Comissão está de parabéns porque abordou pelo lado da vítima. Agora, os poderes públicos têm que abordar pelo lado do crime, pelo lado de quem cometeu o crime. Não podemos ficar centrados na vítima, sem ir aos criminosos, sem ir àquilo que falhou, para que uma sociedade seja justa, seja igual e, sobretudo, proteja os inocentes.